Mística Cidade de Deus, capítulo 15, livro 8, tomo 4, de Santa Maria de Ágreda. Outras festividades celebradas por Maria Santíssima: circuncisão, adoração dos reis, purificação, batismo de Cristo, seu jejum, instituição do Santíssimo Sacramento e paixão e ressurreição. Advogada dos pecadores. Renovando a memória dos mistérios, vida e morte de Cristo, nosso Salvador, nossa grande Rainha, tinha em vista dar-lhe o devido agradecimento, por si e por toda a linhagem humana, e ensinar esta ciência como mestra de toda santidade e sabedoria. Mas além de cumprir esta obrigação, pretendia inclinar a infinita bondade do Senhor à misericórdia e clemência, das quais a fragilidade e miséria humana necessitava. Sabia a Mãe Prudentíssima quanto os pecados dos mortais desagradavam ao seu Filho Santíssimo e ao Eterno Pai, e que no tribunal de sua misericórdia não tinham a alegar em seu favor, senão a caridade infinita com que os ama e reconciliou consigo, quando eram pecadores e seus inimigos, conforme Romanos 5:8. E como Cristo, nosso Redentor, realizou esta reconciliação com suas obras, vida, morte e mistérios, a Divina Senhora julgava que esses dias eram convenientes para multiplicar seus roubos e para inclinar o Onipotente à misericórdia. Pedia-lhe que amasse os homens, por tê-los amado, que os chamasse a sua fé e amizade, por ele a ter merecido, e que os justificasse, por lhes ter adquirido a justificação e a vida eterna, conforme Romanos 5:9. Martírio de Maria. Os homens e os anjos nunca chegaram a calcular devidamente o quanto o mundo deve à maternal piedade desta senhora e grande rainha. Os muitos favores que recebeu do Onipotente e as muitas vezes que em vida mortal se lhe manifestou na visão beatífica, não foram benefícios só para ela, mas também para nós. Nestas ocasiões, sua divina ciência e caridade chegaram ao máximo possível em pura criatura. Nestas alturas, desejava a glória do Altíssimo na salvação das criaturas racionais. Permanecendo no estado de viadora, moradora da terra, para merecer e adquiri-la, excede a qualquer capacidade o incêndio de amor que ardia no seu puríssimo coração, desejando que não se condenasse nenhum dos que podiam chegar ao gozo de Deus. Daqui lhe resultou durante toda a vida um prolongado martírio que a teria consumido em cada hora e instante se Deus não a conservasse. A causa era o pensamento de que tantas almas se condenariam, privando-se eternamente de ver e gozar a Deus, além de padecer os eternos tormentos do inferno, sem esperança da salvação, que desprezaram a perdição das almas. A Mãe amorosíssima sentia dor imensa por esta lamentável desgraça, pois a conhecia e avaliava com igual sabedoria. E como a esta correspondia sua ardentíssima caridade, não teria consolo nestas penas, se fossem deixadas à força de seu amor e à consideração do que fez e padeceu o nosso Salvador para resgatar os homens da eterna perdição. O Senhor, porém, acudia aos efeitos desta dor mortal em sua fiel mãe. Algumas vezes conservava-lhe a vida milagrosamente, outras a distraía com diferentes pensamentos e em outras revelava-lhe
os segredos da predestinação eterna, para que, conhecendo as razões e equidade da justiça divina, sossegasse o seu coração. Destes meios e de outros usava Cristo nosso Salvador para evitar a morte de sua Mãe Santíssima, à vista dos pecados e condenação eterna dos réprobos. Se esta infelicíssima sorte, prevista pela Divina Senhora, pôde afligir tanto seu coração, se em seu Filho e Deus verdadeiro produziu tal impacto que o levou à paixão e morte de cruz para remediar a perdição dos homens, com que palavras se poderá ponderar a cega estultice? Então, eu vou pesquisar aqui porque fala muito sobre estultice, né? Na Valtorta e aqui também. Então, vamos pesquisar o que é estultice, para poder as pessoas já saber de uma vez por todas o que é, né? Eu sei, mas eu não sei explicar. Estultice é o plural de estultice. Estultices, né? É imbecilidades, tolices, imbecilidades, pessoa imbecil e tolices. Então, estulto é uma pessoa imbecil, tola. Então, a gente já agora sabe, né? A estultícia é tolice. Então, vamos lá. Destes meios e de outros usava Cristo nosso Salvador para evitar a morte de sua Mãe Santíssima, à vista dos pecados e condenação eterna dos réprobos. Se esta infelicíssima sorte prevista pela Divina Senhora pôde afligir tanto seu coração, se em seu Filho Deus verdadeiro produziu tal impacto, essa tolice e estultice dos homens, né, que o levou à paixão e morte de cruz para remediar a perdição dos homens, com que palavras se poderá ponderar a cega imbecilidade, tolice dos homens, que de coração louco e insensível se entregam a tão irremediável e nunca assaz encarecida ruína de si próprios, né? Porque se odeiam a si mesmos. Maria, distribuidora das graças. O maior alívio, porém, que o nosso Salvador e Mestre Jesus podia proporcionar à dor de sua Mãe amantíssima era atender aos seus rogos e súplicas pelos mortais. Cedia ao seu amor, oferecendo-lhe seus infinitos tesouros e merecimentos, constituindo-a seu esmoler. Constituindo seu esmoler. O que quer dizer esmoler? Esmoler. Aquele que dá esmola frequentemente. Caridoso, esmolador, esmolento. Então, pessoas que se doam frequentemente, né? Doam esmolas frequentemente. Ou pessoa encarregada, esmoler, a pessoa encarregada de distribuir as graças, as esmolas, caridade, generosa. Interessante, muito legal isso. Então vamos lá. Cedia o seu amor, oferecendo-lhe seus infinitos tesouros e merecimentos, constituindo a ela o seu esmoler. E ela se transformou na distribuidora das graças. Esmoler. Deixava a sua piedosa vontade a distribuição das riquezas da sua graça e misericórdia, para aplicá-las às almas, como sua ciência achava ser mais conveniente. Então, para poder ele acalmar o coração de Maria, que sempre sofria pela morte dos pecadores, pela perda das almas, ele deu para ela essa graça de poder ela ser a dispensadeira das graças, né? Para ela poder julgar do jeito que ela quiser, como ela quiser, né? Então ele deu esse poder para ela para isso, para poder, por causa que ela é mãe dele, ela sentiu uma dor imensa pelo inferno, né? Pelas pessoas que iriam sofrer no inferno para sempre, né? E então ele deixou ela, então toma para você que vai distribuir as graças do jeito que você quiser, para poder acalmar o coração dela. Olha que coisa incrível, né? A misericórdia do filho para com a própria mãe, né? Que incrível. Estas promessas do Senhor à sua bem-aventurada mãe eram tão frequentes quanto as orações com que a piedosa rainha solicitava. Tudo se intensificava nas festividades dos mistérios de seu Filho Santíssimo. No da circuncisão, ao chegar seu dia,
começava os exercícios de costume à hora das outras festas. Também nesta descia o verbo manado ao seu oratório, com a majestade e comitiva de anjos e santos das outras vezes. Como neste mistério nosso Redentor derramou as primícias de seu sangue pelos homens e se humilhou cumprindo a lei própria dos pecadores, como se fosse um deles, eram inefáveis os atos de sua mãe puríssima, ao comemorar tal condescendência e misericórdia do seu Filho Santíssimo. A festa da circuncisão. A grande mãe humilhava-se até as profundezas desta virtude, compadecia-se ternamente do que o menino Deus sofreu naquela tenridade. Agradecia-lhe este benefício em nome dos filhos de Adão. Chorava o geral esquecimento e ingratidão em não estimar aquele sangue derramado tão cedo para o resgate de todos. E como que envergonhada por não pagar aquele favor, oferecia-se para derramar seu próprio sangue e morrer, para retribuir essa dívida e imitar seu modelo e mestre. Entre estes desejos e súplicas, mantinha doces diálogos com o Senhor durante todo aquele dia. Jesus aceitava seu sacrifício, mas como não era conveniente a concreta realização dos inflamados desejos da amorosa mãe, ela encontrava novas invenções de caridade pelos mortais. Pediu ao seu Filho Santíssimo repartisse com os filhos dos homens as consolações, carinhos e favores que recebia de sua bondade, e que a ela fosse reservada a maior parte do sofrer por seu amor. Olha que coisa linda, gente. Na recompensa, porém, todos participassem e experimentassem a suavidade de seu divino Espírito. Atraídos por esta suavidade, viessem todos ao caminho da vida eterna e ninguém se condenasse à morte eterna depois que o Senhor se fez homem para atrair tudo a si, conforme João 12:32. Em seguida, oferecia ao Eterno Pai o sangue que seu Filho Jesus derramou na circuncisão e a humildade em se ter circuncidado, sendo impecável. Adorava-o como a Deus e homem verdadeiro, e com estes e outros atos de incomparável perfeição, recebia a bênção de seu Filho Santíssimo que voltava ao céu à direita de seu eterno Pai. Preparação para a festa dos reis. Para comemorar a adoração dos reis, preparava-se com alguns dias de antecedência, como a reunir alguns dons para oferecer ao Verbo manado. A principal oferenda que a Senhora Prudentíssima comparava ao ouro eram as almas que convertia ao estado da graça. Para isso se valia muito antes do ministério dos anjos. Ordenava-lhes que a ajudassem a preparar este presente, convidando muitas almas, com grandes e especiais inspirações, a se converterem ao conhecimento e serviço do verdadeiro Deus. Tudo se executava pela cooperação dos anjos e muito mais pelas orações e súplicas que ela fazia. Tirava muitas do pecado, outras convertia à fé e ao batismo, e outras na hora da morte libertava das garras do dragão infernal. Maravilha, maravilha. A este dom acrescentava o da mirra, que eram as prostrações em cruz, os atos de humildade e outros exercícios penais que fazia para se preparar e oferecer ao seu filho. A terceira oferenda, o incenso, eram os incêndios e voos de amor, as orações jaculatórias e outros afetos docíssimos e cheios de sabedoria. Oferenda de Maria. Chegado o dia e hora da festa, descia do céu seu Filho Santíssimo com inumeráveis anjos e santos, convidando-os para a ajudarem. A Divina Senhora, com admirável culto, adoração e amor, apresentava a Jesus sua oferenda e fazia fervorosa oração por todos os mortais. Logo era levantada ao trono de seu Filho e Deus verdadeiro, por modo inefável participava da glória de sua humanidade santíssima, ficando divinamente unida a ela e como transfigurada em seus esplendores. Às vezes, para repousá-la de seus ardentíssimos afetos, o Senhor a reclinava em seus braços. Não há palavras para se explicar tais favores, pois o Onipotente cada dia tirava de seus tesouros benefícios antigos e novos, conforme Mateus 13:52. Maria venera os patriarcas. Depois de haver gozado destes favores, descia do trono e suplicava misericórdia para os homens. Concluía estas preces com um cântico de louvor,
para o qual pedia a participação dos santos. Neste dia acontecia uma coisa maravilhosa. Para terminar a solenidade, a Mãe de Deus solicitava aos patriarcas e santos ali presentes que rogassem ao Todo-Poderoso assisti-la e governá-la em todos os seus atos. Para tanto, dirigia-se a cada um, humilhando-se diante deles, como se quisesse beijar-lhes a mão. Seu Filho Santíssimo, com grande complacência, permitia à Mestra da Humildade praticar esta virtude com seus progenitores, patriarcas e profetas que eram de sua mesma natureza. A senhora não fazia, porém, esta reverência com os anjos, porque eram seus ministros e não possuíam com ela o mesmo parentesco de natureza, como tinham os santos pais. Interessante isso, né? Os espíritos celestes a assistiam, a serviam e acompanhavam naquele ato, reverenciando-a por outro modo. Celebração do batismo e jejum de Cristo. Celebrava o batismo de Cristo, nosso Salvador, com imensa gratidão por este sacramento e pelo fato do Senhor o ter recebido, para inaugurá-lo na lei da graça. Depois das súplicas que fazia pela Igreja, recolhia-se por 40 dias contínuos para celebrar o jejum de nosso Salvador, repetindo-o como ambos o fizeram, conforme falei na segunda parte. Nestes 40 dias não dormia, não comia, nem saía de seu retiro, a não ser por algum motivo importante que reclamasse sua presença. Falava apenas com São João para receber dele a Sagrada Comunhão e despachar os negócios inadiáveis do governo da Igreja. Nesses dias, o discípulo amado ausentava-se poucas vezes do cenáculo, e os numerosos necessitados e enfermos que ali vinham, ele os socorria e curava, aplicando-lhes algum objeto ou veste da poderosa rainha. Muitos endemoniados que para lá se dirigiam ficavam livres antes de chegar, porque os demônios não se atreviam a aproximar-se de onde estava Maria Santíssima. Outros espíritos malignos, ao serem os possessos tocados com o manto, com o véu ou outra coisa da rainha, precipitavam-se no abismo, e se alguns teimavam a resistir, o evangelista chamava-a. E no momento em que chegava à presença dos pacientes, os demônios fugiam sem esperar ser mandados. Quaresma de Maria. Deus abençoe. Dos prodígios que lhe aconteciam naqueles 40 dias, seria necessário escrever muitos livros para referi-los todos. Se não dormia, não comia, nem descansava, quem poderá calcular o que sua atividade e solicitude tão oficiosa fazia em tanto tempo? Basta saber que tudo aplicava pelo crescimento da Igreja, justificação das almas e conversão do mundo, em socorrer os apóstolos, discípulos e por todos os que andavam pregando. Terminada esta quaresma, seu Filho Santíssimo a presenteava com um banquete, semelhante ao que os anjos serviram ao Senhor no fim de seu jejum, como fica dito em seu lugar. Este lhe superava em gozo, pois tinha a presença do Senhor, glorioso e cheio de majestade, e muitos milhares de anjos, uns serviam, outros cantavam com celestial e divina harmonia, e Jesus servia por sua própria mão alimento para a amorosa mãe. Este dia era muito delicioso para ela, mais pela presença e carícias de seu filho do que pela suavidade daqueles manjares e bebidas celestiais. Em ação de graças, prostrava-se em terra e pedia a bênção, adorando o Senhor. Ela lhe a dava, ele lhe a dava e voltava ao céu. Em todas estas aparições de Cristo, nosso Senhor, a religiosa mãe fazia atos heróicos de humildade, submissão e veneração. Beijava os pés de seu filho, reconhecia-se indigna daqueles favores e pedia-lhe nova graça, para com seu auxílio servi-lo melhor daí em diante. Justificativas da Escritura. Talvez alguém, por humana prudência, julgue demasiadas as aparições do Senhor que aqui escrevo, em tão frequentes e repetidas ocasiões. Quem assim pensar deverá medir a santidade da Senhora das Virtudes e da Graça, assim como o recíproco amor entre tal mãe e tal filho. Diga-nos depois se estes favores excedem a sua causa, que a fé e a razão dizem ser impossível medir pela inteligência humana. Para não ter dúvida no que digo, basta-me a luz com que a conheço, e saber que cada dia, cada hora e cada instante Cristo, nosso Salvador, desce do céu às mãos do sacerdote que o consagra em qualquer parte do mundo.
Digo que desce, não com um movimento corporal, mas pela conversão do pão e do vinho em seu sagrado corpo e sangue. Ainda que isto seja por diferente modo, que agora não explico nem discuto, a verdade católica me ensina que é o próprio Cristo, que por inefável modo se faz presente na hóstia consagrada. Esta maravilha é realizada pelo Senhor vezes incontáveis para o remédio dos homens, ainda que são tantos os indignos e alguns até entre os que o consagram. Se alguém pode obrigá-lo a continuar este benefício, foi só Maria Santíssima, para quem principalmente o instituiu, como em outra parte declarei. Não pareça muito, portanto, que a ela pessoalmente visitasse tantas vezes, pois só ela pôde e soube merecer esta graça da Eucaristia, para si e para nós. A festa da purificação e apresentação. Depois do jejum, celebrava a Grande Senhora a festa de sua purificação e a apresentação do Menino Deus no templo. Para receber de sua mãe a oferta desta vítima, aparecia em seu oratório a Santíssima Trindade, com os cortesãos de sua glória. Depois que ela oferecia o verbo manado, os anjos a vestiam e adornavam com as mesmas galas e ricas joias, como se disse na festa da Encarnação. Ela fazia longa oração, na qual pedia por todo o gênero humano e em particular pela Igreja. A recompensa desta oração e da humildade com que se sujeitou à lei da purificação e dos exercícios para comemorá-la era para ela novo aumento de graça e novos dons e favores. Para os outros, alcançava grandes auxílios e benefícios. Semana Santa. A memória da paixão do seu Filho Santíssimo, a instituição do Santíssimo Sacramento e ressurreição, não só celebrava todas as semanas, como fica dito, mas também ao chegarem os dias aniversários. Todos os anos, nesses dias, fazia particular comemoração, como agora o faz a Igreja na Semana Santa. Além das práticas ordinárias de cada semana, fazia outras muitas. E ao chegar a hora em que Jesus foi crucificado, punha-se na cruz ali, permanecendo 3 horas. Renovava todas as súplicas que o Senhor fez na cruz com todo o sofrimento e os mistérios que naquele dia sucederam. No domingo correspondente à ressurreição, era levada pelos anjos ao céu empíreo, onde celebrava a solenidade. Neste dia gozava da visão beatífica que nos outros domingos do ano era abstrativa. Doutrina que me deu a rainha dos anjos e nossa. Finalidade dos dias santos. Minha filha, o Divino Espírito, cuja sabedoria e prudência governa a Santa Igreja, ordenou por minha intercessão que nela fossem celebrados muitos dias de diferentes festas. Nele seria renovada a memória dos mistérios divinos, das obras da redenção humana, de minha vida santíssima e dos outros santos. Tudo isto para que os homens fossem agradecidos ao seu Criador e Redentor e não esquecessem os benefícios que jamais poderão devidamente agradecer. Estas solenidades foram ordenadas também para que nesses dias se dedicassem aos exercícios de devoção e recuperassem o recolhimento que nos outros dias se lhes dissipa na solicitude das coisas temporais. A prática das virtudes e o bom uso dos sacramentos compensariam o que perdem pela distração. Seriam levados à imitação da vida e virtude dos santos. Solicitariam minha intercessão, merecendo a remissão de seus pecados, a graça e favores que por este meio lhes tem preparado a divina misericórdia. Profanação dos dias santos. Este é o espírito com que a Santa Igreja, piedosa Mãe, deseja guiar e alimentar seus filhos. E eu que sou de todos, o que sou e sou de todos, pretendi atraí-los por este caminho, segurança da salvação. A maldade da serpente infernal, porém, procurou sempre, e ainda mais na feliz época em que vives hoje, impedir estes santos desígnios do Senhor e meus. Quando não pode perverter a ordem da Santa Igreja, faz que pelo menos não se cumpra na maior parte dos fiéis e que para muitos este benefício se converta em maior motivo de condenação. O próprio demônio os acusará no tribunal da divina justiça. Olha só que absurdo! Nos dias mais santos e festivos, deixaram de seguir o espírito da Santa Igreja,
não os empregando em obras de virtude e culto ao Senhor, mas cometendo mais graves culpas como ordinariamente fazem os homens carnais e mundanos. Certamente é grande e muito reprovável o esquecimento e desprezo que os filhos da Igreja comumente mostram pelos dias santos. Neles, ordinariamente, se ocupam em jogos, deleites, excessos no comer e beber, com a maior desordem. Quanto mais deviam aplacar o Onipotente, então é que mais irritam sua justiça, e em vez de vencer seus inimigos invisíveis, deixam-se vencer por eles, dando este triunfo à sua altiva soberba e malícia. Reparar a transgressão dos dias santos. Chora tu, minha filha, este mal, pois agora eu não o posso fazer, como teria feito na vida mortal. Procura repará-lo quanto puderes. Ela não pode mais, tá vendo, gente? É muito importante esse mistério aqui. Ó. Com a divina graça, trabalha para ajudar teus irmãos culpados em negligência tão generalizada. A vida dos eclesiásticos deveria se distinguir da dos leigos, em não fazer diferença entre os dias. Em todos deveriam se ocupar com o culto divino, oração e santos exercícios. Quero que assim o ensines às tuas súditas, mas desejo em particular que com elas te distingas em celebrar as festas, especialmente as do Senhor e as minhas, com maior preparação e pureza de consciência. Quero que enchas todos os dias e noites com obras santas e agradáveis ao teu Senhor, mas nos dias festivos acrescentarás novos exercícios interiores e exteriores. Afervora o teu coração, recolhe-te toda interiormente, e se te parecer que fazes muito, trabalha ainda mais para assegurar tua vocação e eleição, conforme 2 Pedro 1,10. E jamais omitas ato algum por negligência. Considera que os dias são maus, a vida passa como a sombra, e vive muito solícita para não te encontrares vazia de méritos, obras santas e perfeitas. Dá a cada hora a sua legítima tarefa, como entendes que eu fazia, e como muitas vezes te admoestei e ensinei. Fidelidade às inspirações. Para tudo isto, te advirto a viveres muito atenta às santas inspirações do Senhor, e não desprezes este benefício, além de todos os outros que recebes. Seja tal o teu cuidado que não deixes de pôr em prática, no modo em que te for possível, nenhuma inspiração de virtude e maior perfeição. Asseguro-te, caríssima, que pelo desprezo e descuido desta correspondência, perdem os mortais imensos tesouros de graça e de glória. Tudo quanto vi que meu Filho Santíssimo fazia, quando vivia com ele, eu o imitava, e todo o mais santo que me inspirava o Divino Espírito. Eu o praticava conforme tens entendido. Vivia desta ardente solicitude como da própria respiração, e estes desejos atraíam meu Filho Santíssimo para me conceder os favores e visitas que tantas vezes me fez na vida mortal. Retiro particular. Quero também que tu e tuas religiosas me imitem nos meus retiros e soledade. Determina o modo como hão de fazer os exercícios de costume aquelas que ficam em retiro, nos dias que a obediência lhes conceder. Tens experiência do fruto que se colhe desta soledade, pois estando nela é que escreveste quase toda a minha vida e recebeste as maiores graças e favores do Senhor para melhorar a tua e vencer teus inimigos. Para que tuas monjas saibam como fazer estes exercícios com maior fruto e aproveitamento, quero que lhes escrevas um tratado particular, determinando e distribuindo tempo e hora de suas ocupações. Isto seja de tal modo que não faltem às comunidades, porque esta obrigação e obediência deve se antepor a todas as particulares. No mais, guardarão absoluto silêncio, e naqueles dias andarão veladas, para que as demais saibam que estão em retiro e evitem falar com elas. As que tiverem ofício, nem por isso sejam privadas desse bem. Designe a obediência para outras, para substituí-las nesse tempo. Pede ao Senhor luz para escrever isso, e eu te assistirei, para mais em particular entenderes o que eu fazia e o deixar com instruções.